Quando o assunto é velocidade, o Brasil é um país privilegiado. Em todas as pistas do planeta, os nossos pilotos cansaram de acumular vitórias e títulos. Mas qual será a receita para tanto sucesso? A resposta é de Ayrton Senna, numa entrevista ao jornalista João Dória Júnior, gravada em 1990. Ele também fala sobre Fórmula Indy. O Emerson Fittipaldi, numa entrevista para este programa, dizia que a Fórmula Indy é mais saudável do que a Fórmula 1. Por outro lado, Bernie Ecclestone, um dos comandantes do circo da Fórmula 1, faz severas críticas à Fórmula Indy. Como é que o piloto Ayrton Senna avalia esta rivalidade entre Fórmula Indy e Fórmula 1? Bom, a Fórmula 1 ela é um evento mundial, porque o campeonato se desenvolve em vários países do mundo inteiro, em vários continentes. A Fórmula Indy é um campeonato muito bem organizado, muito bem promovido nos Estados Unidos. Então existe uma diferença fundamental por aí. Os patrocinadores maiores estão na Fórmula 1 e alguns começaram a passar para a Fórmula Indy, porque a Fórmula Indy vem crescendo também. E existe um plano, pelo que eu sei, de eles também tornarem a categoria mais internacional, fazerem provas fora dos Estados Unidos. Na parte humana, tudo que eu conheço é através do próprio Emerson, conversando com ele. E sem dúvida, parece existir um sentido assim mais humano dentro da competição, que a Fórmula 1 talvez através dos últimos 10 anos tenha perdido um pouco, pelos interesses terem crescido tanto. Por outro lado, a Fórmula Indy, tecnicamente, é uma categoria mais restrita, onde a possibilidade dos carros se modificarem e evoluírem é mais controlada, e a Fórmula 1 é mais livre. A Fórmula 1 tem um potencial maior, porque o regulamento permite uma evolução maior. Então, um carro de Fórmula 1 é bem mais sofisticado que um carro de Fórmula Indy, tecnicamente falando. Mas, na parte humana, existe uma diferença grande no sentido que a Fórmula Indy, baseado no que o Emerson me disse, como eu falei, ela tem um lado humano mais vivo do que a Fórmula 1. E se você pensar, provavelmente é devido ao interesse. Na Fórmula 1, correm alguns milhões e milhões de dólares extra do que corre na Fórmula Indy. E é óbvio que onde tem o interesse não só financeiro, o interesse econômico, mas também político, que a Fórmula 1 é um evento mundial, a vida se torna mais difícil para aqueles que se destacam, para aqueles que têm sucesso, para aqueles que realmente adquirem uma posição de força, né? Ayrton, como é possível e como se explica o Brasil produzir duas gerações de grandes pilotos como Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti, Nelson Piquet e Ayrton Senna? É uma pergunta que não tem resposta. Por mais que se queira, eu acho que a única razão mesmo é quando um brasileiro resolve sair do Brasil, ir para uma terra estranha, 10 mil quilômetros de distância, cultura, idioma, longe de família, amigos, tudo diferente, porque a determinação é muito grande e acaba tendo importância fundamental no sucesso da carreira de qualquer piloto ou qualquer esporte. Ayrton, será que determinação é talvez a regra, o toque mágico para fazer com que você tenha conquistado o maior número de pole positions em toda a história da Fórmula 1? Que energia é essa, que coragem é essa que faz com que você alcance essa posição? Isso é um conjunto, né? Foi uma coisa que veio crescendo comigo, o automobilismo faz parte da minha vida, desde criança, e é algo que veio gradativamente subindo e
digamos assim, a associação da vontade, da determinação, a dedicação e muita determinação, né? Perseverança, totalmente focado para uma atividade, no caso foi automobilismo. E estive nos lugares certos, nas horas certas também, e as coisas se concretizaram. E quem te ajudou? Oh, tanta gente ajudou e tanta gente continua ajudando, mas na verdade o início foi minha família, foi meu pai que me colocou num kart e eu gostei da brincadeira, uma brincadeira, um hobby, e eu acabei gostando da brincadeira e fui em frente, e mais tarde acabou se tornando a minha profissão. Ayrton, e qual a sua opinião sobre aqueles que criticam você pelo excesso de audácia? Dizendo, inclusive, que você põe em risco não só a sua vida, como a vida de outros pilotos. Bom, existe uma coisa que faz parte do ser humano, que é a resistência quando alguém jovem chega em qualquer atividade, começa a crescer muito rápido. Eu acho que isso aconteceu mais ou menos na minha carreira. Então, não é nesse ano ou nem um ano atrás. Desde o início da minha entrada na Fórmula 1, já começou a existir essa resistência, porque eu cresci muito rápido. E sempre fiz questão de deixar isso claro, que eu não estava ali com tempo de sobra. Eu estava realmente para dar o meu melhor o tempo todo, em todas as condições, circunstâncias. E dali você começa a criar uma série de barreiras e inimizades, né? Mas o que importa para mim realmente é eu ter tranquilidade e paz naquilo que eu estou fazendo, ter certeza do que eu estou fazendo é correto, dentro de um fair play, e conquistar os resultados, porque só com muita luta que você vai conquistar vitórias e recordes. Se você for bonzinho, não vai sobrar muito para você, não. A Fórmula 1 é um grande circo, como todos nós sabemos. Mas atrás desse circo existem os bastidores. E comenta-se que nos bastidores acontecem fatos nem sempre abonadores, como o tráfico de entorpecentes, influências do dinheiro, corrupção, mulheres. Isso é verdade? Existe? E até que nível você procura ficar fora do lado ruim dos bastidores do circo da Fórmula 1? Bom, eu não poderia dizer nada sobre o assunto de drogas, porque primeiro que não fazem parte da minha vida, nunca fizeram, e tampouco pelo que eu conheço na Fórmula 1. Mas, como você disse, é um circo. Vem de um determinado país, monta o circo, de repente faz a corrida, desmonta tudo, vai embora. E no que eu realmente faço parte é da competição, no desejo de vitória, na preparação, nos treinos, sempre com muito trabalho. Ali é que eu me identifico mais. Toda a badalação que existe não faz parte do meu estilo, da minha vida. Mesmo porque eu sou de opinião que se você está se dedicando a uma profissão que requer muito empenho, é inviável você ter altas badalações e no dia seguinte guiar um carro de corrida com perfeição, né? E estar com os reflexos em ordem, por uma questão até de segurança, não só de performance, mas de segurança. Então essa parte existe, mas é a parte que eu não me identifico em nada. O que eu realmente me identifico é sentar no carro, guiar na melhor das minhas condições e procurar bater os recordes, vencer provas. Chega a ser uma obsessão aí? Você sente às vezes que é uma obsessão, uma coisa? Bom, eu dediquei minha vida toda ao automobilismo e, lógico, foi afunilando cada vez mais até o dia que eu cheguei na Fórmula 1. No que eu entrei na Fórmula 1, eu cheguei ao máximo. Dali, então, era se estabelecer, firmar, né? E foi o que eu vim tentando fazer até hoje. Eu acho que consegui em um tempo relativamente curto. Mesmo antes de vencer o campeonato, eu já tinha uma posição conquistada, adquirida, em base ao sucesso que eu estava obtendo, aos resultados, e não por uma imagem ou por falar, né? Realmente era na pista que contava para mim. E se hoje, depois de 5, 6 anos, eu tenho já um título de campeão, passei perto em 89 no Lubi, tenho o maior número de pole positions, muitas vitórias, eu tenho certeza que eu já conquistei definitivamente uma posição na Fórmula 1, no automobilismo mundial. Nem por isso eu acho que eu já fiz muito. Eu acho muito pelo contrário, tenho muito ainda a fazer e muito a aprender, muito para melhorar
não só a minha condição de piloto, como tecnicamente falando, mas como profissional e também como homem, para a cada prova, a cada treino, a cada conquista que eu obtiver, deixar mais do que nunca firmado, bem claro, princípios de vida e princípios de educação que para mim são muito importantes. Eu descobri já 1 ano e meio, 2 anos atrás, através de Jesus, uma força, uma fé incrível que me deu energia, me deu tranquilidade, me deu equilíbrio em muitos momentos de desequilíbrio, de dificuldades. E a partir do momento que eu pude experimentar toda essa força, ter essa experiência que eu tive, foi algo que eu não larguei mais e não pretendo largar porque é uma experiência fantástica. E ela funcionou como ainda funciona muito, não só nos momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, onde, de certa forma, você consegue curtir melhor ainda os bons momentos. Você faz preces, por exemplo, antes de uma corrida? Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso, né, através de Jesus, e experimentar Ele de uma forma mais viva, só melhorou essa condição de força, de energia, de fé. E isso tem sido fundamental na minha vida desde então. É bastante destacável, Ayrton, seu interesse pela Fórmula 1 em Interlagos. Nós estamos prestes a ter um grande prêmio Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Por quê? O Ayrton Senna quer pilotar e quer ganhar uma corrida em São Paulo, na sua cidade? Na verdade, simplesmente eu estou em São Paulo, conheço um pouquinho de corrida. Coincidiu que eu fiz uma visita a Interlagos com o Bernie logo no início das obras. E ali me envolvi, sem querer, com o pessoal que está responsável pelas obras, o pessoal da Shell, da Prefeitura, da Vega Sopave. E foi natural que eu, podendo, desse um pouco do meu tempo para ajudar, somar força com todas as partes envolvidas para fazer dessa obra uma obra bonita, segura, e que dê a Interlagos uma Fórmula 1 de alto nível, uma grande corrida em março e que seja um show para o mundo inteiro. Se possível, com a vitória de Ayrton Senna. Sem dúvida, no que depender de vontade, não vai faltar. Março de 1991. O circo da Fórmula 1 desembarca em Interlagos. Ayrton, como sempre, larga na frente. O então bicampeão corria atrás da primeira vitória dele num Grande Prêmio Brasil. A McLaren, número 1, voa abaixo, garantindo momentos de emoção na briga particular contra o leão Nigel Mansell da Williams. Mas a disputa termina nesta rodada de Mansell a 12 voltas do fim da corrida. O câmbio da Williams quebra e o inglês volta a pé para os boxes, para delírio da torcida brasileira. Sozinho na frente, Ayrton tem 40 segundos de vantagem para o segundo colocado, Riccardo Patrese, também da Williams. A vitória parecia estar definida. Mas às 5 voltas do final, o câmbio da McLaren quebra. Com apenas a 6ª marcha, Ayrton usa toda a pista para continuar na frente. Logo depois começa a chover em Interlagos. Patrese se aproxima, mas superando todas as dificuldades, Senna cruza a linha de chegada em primeiro, depois de 72 voltas. É muita emoção, a torcida vai ao êxtase. Exausto, Ayrton não consegue sair do carro. É atendido na pista por um médico, várias pessoas cercam a McLaren. Quando Ayrton entra no safety car, um fiscal de pista consegue dele um prêmio, que é uma verdadeira relíquia, as luvas do campeão. Repare, ele chega, pede as luvas e ganha, e sai vibrando com o troféu. 4 anos depois, Roberto Alves não é mais fiscal de corridas.
A prova e o ídolo ele recorda no vídeo, junto com a filha Luísa, no apartamento onde mora em Curitiba. As luvas são um tesouro que Roberto guarda a 7 chaves. Ele já recebeu muitas propostas para vendê-la, mas não existe preço. Nas luvas, é possível ver a linha das mãos do campeão. Marca de uma das corridas mais emocionantes da sua carreira. Olha, eu chego ali, ó, esse aí sou eu, de capacete. Falei com ele, ó, as luvas na minha mão. Aí eu saio pulando lá, ó. Mas a emoção é muito grande, uma coisa... não dá pra explicar o que a gente sente, né? Na hora que você faz isso aí. Mas a festa foi incrível, foi uma coisa... Você ouvindo o pessoal cantando parabéns a você, atrás, você ali com ele, é muito grande.